Amigo, meus olhos viram tantas vezes as mesmas coisas que os teus: água, floresta, estrelas, a beleza repartindo-se entre o dia e a noite, a morte, a pobreza. Meu coração vibrou junto com o teu, redescobrindo o mundo ao reverso. Juntos sentimos a raiva queimando em nosso peito, impotentes diante da tortura, o fuzil, a prepotência. Meus pés seguiram teu caminhar e prosseguem agora abrindo o caminho incerto. Juntos fizemos poemas nunca escritos e já não sabemos quais são os teus versos e os meus versos. Aprendemos a amar o mesmo povo e ele nos abençoou com o mesmo beijo. Tivemos sonhos comuns e comuns são os nossos mortos. Dom Pedro Casaldalga, do livro Utopia. Hoje, excepcionalmente, eu não vou falar do Evangelho ou das mulheres no Evangelho, mas vou fazer uma homenagem de forma muito emocionada a Dom Pedro Casaldalga, este homem santo, profeta, amante do povo, especialmente dos povos indígenas, que nasceu na Espanha, mas se tornou um como nós, latino-americano, especialmente brasileiro e do Mato Grosso. Dom Pedro deixou Barcelona no ano de 1968, chegou no Brasil e desde então assumiu com bravura, com paixão e profundo amor a causa dos povos indígenas, pelas quais tantas vezes foi ameaçado, quantas vezes teve que deixar até sua própria casa para não morrer, mas enfrentou o latifúndio, enfrentou os grandes do seu tempo, pelos direitos humanos, pelos direitos dos empobrecidos e com o nome dos negros, os indígenas, as mulheres. Quantas vezes foi chamado aí ao próprio Vaticano por defender a ordenação de mulheres, por defender a igualdade de direitos dentro da própria igreja, por defender uma igreja mais igualitária, uma igreja democrática, uma igreja com o rosto do povo, com as causas e as lutas do povo. Quantas vezes foi caluniado, quantas vezes foi perseguido, quantas vezes foi incompreendido, mas nunca desanimou e deixou de acreditar na causa pelo qual ele se confunde, que é a causa do reino de Deus, entrelaçado na luta dos povos indígenas, do povo negro, das mulheres e de todas as pessoas que ainda não têm o direito de viver dignamente. Como mulher, como nordestina, como religiosa, como latino-americana, eu agradeço profundamente ao Deus da vida por nos ter dado esse presente tão forte e tão frágil, de voz imponente, que acreditava no mundo melhor, como Dom Pedro Casaldalga. No tempo que eu era noviça, no ano que eu era noviça, no ano 2000, uma vez eu cheguei nessa casa, encontrei um livro que dizia que tinha um grupo de pessoas falando sobre espiritualidade, querendo fazer um artigo sobre espiritualidade. E todos deram a sua opinião. Quando chegou a vez de Dom Pedro, ele fechou os olhos e disse: eu te louvo, Senhor, eu te louvo, Deus, que é Pai e Mãe, que estás presente no sol que nos ilumina, na água que nos banha, na terra que nos alimenta. Estás presente no ar que me faz respirar e viver. Eu te louvo por se fazer um como nós, com cada elemento do cosmos.
E aí todo mundo se olhou e ficou emocionado, o livro dizia. E escreveu tal como ele rezou. E aquela oração marcou-me para o resto da minha vida. E desde então eu comecei a pesquisar e a estudar a causa, a vida, a luta de Casaldalga, que me apaixonei profundamente por a história de profecia e de luta que este homem pequeno e tão grande ao mesmo tempo travou no Brasil, desde a época da ditadura militar, tempo que ele foi muito perseguido no nosso território brasileiro, latino-americano. Então, eu, de forma muito emocionada, agradeço a Deus. Peço que vocês entrem em comunhão com a congregação dos claretianos, a qual ele pertencia, e a toda a igreja latino-americana, especialmente o povo de São Félix do Xingu, que tinha ele como um pai, um amigo, um defensor, e alguém que estava ali, um guardião da Amazônia, dos povos indígenas. Dom Pedro vai para o céu e deixa esse legado. E todos aqueles e aquelas que acreditam na mesma causa que ele acreditava, têm que continuar honrando, fazendo com que cada causa dessa se torne real nos nossos dias. Que não é possível que hoje, na sua partida, a gente veja tanto noticiário dos povos indígenas morrendo em situação gravíssima de um verdadeiro genocídio dos povos com a Covid-19, com a indiferença desse governo, que continua indiferente, matando e ao mesmo tempo negando os direitos dos povos viverem. Não é possível. O que mais dói no coração é perceber que Dom Pedro vai e ainda suas lutas continuam tão latentes e ainda de forma tão desigual no Brasil que vivemos. Eu, particularmente, na minha pequenez de um grão de areia, posso dizer que pretendo honrá-lo e agradecer, voltando a viver intensamente, lutando por cada causa que ele defendia, da igualdade de direitos, do amor à Mãe Terra, da justiça social, da defesa dos direitos humanos, da igualdade entre homens e mulheres, na sociedade, na família e na igreja. Dom Pedro, que Deus te receba no céu com flores, que Ele te receba com festa, porque você merece. E és um grande homem. Tuas lutas se confundem com as nossas lutas. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, peço que vocês compartilhem esse vídeo, dê um like, ative o sino e que a gente continue na nossa mesma luta. Na próxima semana a gente está aqui voltando com as mulheres do Evangelho, ainda com Maria e Isabel, e a gente continua então no próximo domingo, nessa nossa caminhada, que hoje dá essa pausa justa e de muita honra a esse homem que foi Dom Pedro Casaldalga.